A graça e a paz do Senhor Jesus, memorial. Amém, irmãos? Bem-vindo. Que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. A você que por um acaso nos visita hoje à noite, nessa noite fria da nossa cidade, seja bem-vindo em nome de Jesus. Para você que ficou em casa e nos acompanha online, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Você pode deixar nos comentários esse vídeo de onde você está nos assistindo, para que a gente possa também fazer contato com você. Se quiser receber oração, material, discipulado, nós estamos à sua disposição. Louvado seja Deus. Deixa eu começar hoje à noite fazendo aqui um convite mais do que especial. Próximo dia 12 de junho é dia dos namorados, certo? Mas 12 de junho é uma quarta-feira morta, parada, quarta-feira não dá para fazer nada. Como nós somos pela sua vida, então nós estamos marcando para o dia 15 de junho, pode colocar para mim por gentileza, um jantar de casais, dia 15 de junho, no sábado, aqui no Espaço Alternativo. E digo mais, como a gente é muito gente boa, tem coisa que só a Memorial faz por você, só R$50 o jantar. Para o casal, tá bom? Isso era para aplaudir de pé. Beleza? Vamos dar. Como esse semestre para nós foi atípico, a gente não reuniu muito aí, né, os casais. É o primeiro jantar do ano, então a gente vai dar uma subsidiada também e vai ser aquele padrão memorial. Você tá ligado como é? Vai ser de Deus. Fora isso, vai ter palavra, vai ter ministração, vai ter louvor. Então já estão abertas as inscrições pelo aplicativo da Memorial. Faz lá a sua inscrição, é muito simples, vai receber o QR Code no seu e-mail e é só vir no sábado. Convida um casal amigo seu para estar conosco. Dia 15 de junho, no sábado, vai ser do céu, vai ser de Deus para nós. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Efésios capítulo número 2, versículo de número 10. Efésios capítulo número 2, versículo de número 10. Vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Hoje o nosso louvor está desencontrado com a igreja aqui do lado, né? Ó. Né? Eles estão no louvor ainda, tudo bem. Efésios 2, versículo número 10, a palavra do Senhor diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos ler mais uma vez? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, assim diz Efésios 2:10. Senhor, fala ao nosso coração. Nós, nessa noite, vamos participar da mesa do Senhor, e eu te peço que possamos ir à tua mesa com a convicção de quem nós somos, de quem o Senhor nos chamou a ser, e de quem nós podemos ser em Cristo Jesus. É a minha oração para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. A fim de começar a palavra dessa noite, eu preciso dizer para você que eu tenho boas e más notícias. Qual que vocês querem primeiro? As más? Ok. Assim sendo, vamos para as boas. A boa notícia é a seguinte, ó, está aí. A boa notícia é assim: não importa o que você pensa sobre você, não importa o que alguém disse sobre você, se você é nova criatura em Cristo, a palavra diz que você é a sua obra-prima. Não importa o que você pensa sobre você, o que disseram sobre você, se você está em Cristo Jesus, a palavra de Deus afirma que você é a sua obra-prima. Diz o texto que nós lemos que nós somos feitura dele. Isso é uma notícia extraordinária, para lá de boa essa notícia. Se estou em Cristo, a palavra me diz que eu sou obra-prima do Senhor. Esse é o título do sermão dessa noite. Você é obra-prima de Deus. Mas a má notícia, por outro lado, é que muitos de nós não acreditam nisso que eu acabei de dizer para você. Muitos de nós têm dificuldade de acreditar que, de fato, nós somos uma obra-prima do Senhor. Talvez, se você acreditasse nisso de fato, isso mudasse muito do seu jeito de viver. Muitas das coisas que você faz ou pensa, porque isso mudaria diametralmente qual é a sua identidade, quem você é em Cristo Jesus. Então você diz assim: pastor,
você falar que eu sou uma obra-prima, você está confundindo as coisas, porque eu já vi obras-primas e eu sei como são obras-primas. Eu coloquei algumas obras-primas aqui para a gente dar uma olhada hoje à noite. Por exemplo, a gente tem na Capela Sistina o famoso quadro da criação, né? Deus e Adão, os pintado por Michelangelo. Quando você chega dentre vários afrescos que você tem na Capela Sistina, você tem esse famoso quadro que é Deus criando Adão. Você fala, isso é uma obra-prima. Se você já é mais do perfil dos homens clássicos aí, uma outra obra-prima talvez seja esse aqui, ó, uma Ferrari GTO, ano 62, 250, vermelha. Isso é uma obra-prima, sim ou não? Isso é uma obra-prima, isso é um clássico. Para você que cresceu, que é da minha geração, eu sou de 83, obra-prima é isso aqui, ó, pode passar. Rock Balboa. O 1, o 2 e o 3, do 4 para frente não presta nenhum, é só enrolação, só encheção de linguiça. Mas Rock 1, Rock 2 e Rock 3 é filme de como superar a vida. Não, o importante na vida não é o quão forte você consegue bater, mas é o quanto você consegue apanhar e continuar caminhando. Não está na Bíblia, está no filme Rock, certo? Filosofia do Rock, está lá, e quanto você apanha e consegue caminhar. Você fala, isso é uma obra-prima. Essas coisas, pastor, é que de fato são. Se eu olhar para mim, eu acho que eu não sou obra-prima nenhuma. Eu nunca vi obra-prima que tem queda de cabelo, nunca vi obra-prima que tem essa barriguinha que eu tenho, nunca vi obra-prima que tem os dentes amarelados ou alguns já faltando, não conheço obra-prima que está cansada de colecionar os seus fracassos, não conheço obra-prima que está com um rombo na conta, no banco que eu estou, não conheço obra-prima que tem tantos juros para pagar o seu cartão de crédito, não conheço obra-prima que está andando num carro que vaza óleo, não conheço obra-prima que tem que escolher a conta que vai pagar no fim do mês, não conheço obra-prima que come um saco de batata de meio quilo, vira para o lado e vai dormir. Isso não se parece com obra-prima. Então, eu e você, a gente vive num mundo que tem essa capacidade de nos derrubar por aquilo, talvez, essencialmente, que as pessoas não só pensam, mas por aquilo que as pessoas falam para nós. Quantos de nós já ouviu uma palavra que maculou quem nós somos? Algo que a gente escutou e que aquilo ficou cravado no nosso coração e que mexeu, maculou a nossa própria identidade. Como aquela história, né? O homem chegou para a mulher um dia e falou assim, amor, o que você prefere? Um homem bonito ou um homem inteligente? Ela disse assim, amor, nenhum dos dois, eu só gosto de você. Ok. Eu me lembro que uma vez eu atendi um adolescente, a adolescência a gente sabe como é a fase da crise da formação da identidade. Eu conheci um adolescente que ele tinha ele roubava o oxigênio do ambiente, né? Então ele tinha ali o nariz e uma vez uma menina falou para ele, cara, seu nariz é muito grande. E ele falou que a partir daquele dia ele cuidava para não ficar mais de lado para as pessoas. A pessoa vinha e ele ia fazendo assim, ó. Ele não conseguia mais ficar de tamanho, era aquilo que tinha maculado ele. E talvez você já ouviu alguma coisa, você tem a sua própria versão disso. Alguém que já disse para você, você não é inteligente o suficiente. Você não é esperto o suficiente, você não é autossuficiente, ou você não tem dinheiro o suficiente, ou você não tem o capital o suficiente, você não é talentoso o suficiente, você não é bonito o suficiente. Talvez você, como muitos que estão aqui hoje, digam, eu tento fazer o meu melhor todos os dias, mas eu percebo que isso não é o suficiente. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, parece que não é o suficiente. Então, talvez você diga isso, e quando Paulo está escrevendo esse texto que nós lemos, ele está escrevendo a cidade que estava em Éfeso. Os efésios ficavam em Éfeso. E os crentes de Éfeso tinham claramente essa ideia do que era uma obra-prima. Eles tinham na sua cidade o templo de Artemis, que na Bíblia é traduzida como grande é a Diana dos Efésios. A gente vê isso em Atos dos Apóstolos. Então, como está esse templo hoje, né? Pode passar por gentileza, esse templo está assim. Hoje que está o templo de Artemis, você fala, bom, hoje isso não parece uma obra-prima, mas ele era mais ou menos assim, ó, mais ou menos assim era o templo de Artemis. Então, todos os dias, quando eles saíam para a rua, eles passavam por isso, e eles tinham aquela sensação de dizer, eu não sou nada, eu não sou ninguém, isso é que é beleza.
isso aqui é uma obra-prima. Olha o quão pequeno eu sou em comparação a isso. Isso é uma das 7 maravilhas. O templo de Artemis era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Disse que talvez tenha levado mais de 100 anos para que ele tenha sido entalhado e construído. Uma maravilha. Então, os Éfesos, os crentes de Éfeso, sabiam bem o que era se sentir insignificantes, serem colocados no lugar onde eles deveriam estar. Hoje, no nosso mundo, você carrega um dispositivo na sua mão, que volta e meia faz isso com você também, que mostra para você, todos os dias, que você não tem o corpo perfeito. Você não tem o corpo perfeito como fulana de tal tem. Você olha e vê que não é a 3ª vez que você está tirando férias no ano, indo para a Europa, como aquele irmão abençoado. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor. Você não é aquela mãe perfeita, com a casa perfeita, com os filhos perfeitos, que faz uma comida perfeita, orgânica, claramente. Falando, eu não sou essa mãe, eu estou meio descabelado, ainda não tomei banho hoje, e para janta é nuggets e miojo, não é? Essa é a vida real, e às vezes a gente vai ali se espelhando por uma realidade que insiste em dizer para nós que nós não somos bons o suficiente, que a gente não é amado o suficiente, que talvez a gente não vá fazer a diferença suficiente que a gente achava que iria fazer, talvez eu não ganhe o suficiente, ou eu não seja importante o suficiente. Eu disse para você que eu tinha boas e más notícias. Eu já te dei a boa, que se você está em Cristo, não importa o que você pense, ou o que disseram para você, a Bíblia diz que você é obra-prima de Deus. Mas eu te digo que se você não está em Cristo, você não é o suficiente mesmo. Essa é a má notícia. Se você não está em Cristo, realmente isso é verdade. Sem Cristo, você não é o suficiente. Sem Cristo, nada do que você possa ser ou ter, um dia se tornará o suficiente. A Bíblia vai nos dizer que sem Cristo nós somos incompletos. Sem Cristo nós estamos quebrados. Sem Cristo nós estamos estraçalhados, nós somos pecadores. Ao contrário do que a cultura popular dos nossos dias diz para nós, eu preciso te dizer hoje à noite, você não é o suficiente sem Cristo. E é isso que Paulo vem dizendo no começo do capítulo número 2. Nós lemos o versículo 10, mas ele vai discorrer o pensamento a partir do versículo número 1. É por isso que Efésios 2:1, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Ele nos deu vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então essa é a minha e a sua condição natural. É estranho isso, mas nós nascemos mortos. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Você nasce vivo na carne, mas morto no espírito. É a nossa condição espiritual. 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então ele diz, essa nossa morte, essa nossa quebradura por dentro, nos leva, por natureza, a sempre querer fazer aquilo que vai de alguma forma ofender a Deus. É nosso, nós somos guiados por um curso que nos leva a cada dia mais nos afastarmos de Deus e o ferirmos com as coisas que nós optamos em fazer. 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então deixa eu ser direto com você, para você não dizer que eu estou rodeando toco demais hoje à noite. O que eu quero dizer para você é o seguinte, com letras garrafais: nós somos pecadores. Pecadores. É isso que nós somos. Por mais que isso não soe bem, e por mais que a gente não ouça mais se pregar tanto com todas as letras desta forma hoje em dia, eu preciso dizer para você, nós somos pecadores. Não é popular, mas é verdade. Se somos pecadores é porque pecamos. E o que o pecado faz? O pecado é a separação entre nós e um Deus santo. A palavra original para pecado é hamartia. Por isso que na teologia, quando você vai estudar o pecado, você estuda hamartiologia. Tem isso no estudo da teologia, é o estudo do pecado. O que é o pecado? Basicamente, a ideia ali é de quando você faz algo que você erra o alvo. Mas que alvo é esse? O alvo para o qual você foi criado. É quando você distorce a sua identidade. É quando você distorce o propósito pelo qual você está aqui. E aí você passa a viver de uma forma que desonra a Deus e a sua palavra.
Todas as vezes que você desonra a Deus ou desonra a sua palavra, você está vivendo em pecado. E Paulo está nos dizendo que a nossa inclinação da carne é exatamente essa. Por isso que sem Cristo você não é o suficiente. É por isso que sem Cristo você não está bem. O discurso motivacional dos dias de hoje, ou o discurso de muitos dos coaches que a gente tem hoje, gente, não tem nada contra coach, tá? Nada mesmo. Acho que muitos fazem um trabalho muito bom. Mas existe uma linha, que é aquela linha que quer falar para você que você está bem. Não, você está bem, você consegue, você pode, você está bem. E esse é um discurso muito perigoso, porque a ideia correta é, sem Cristo, você não está bem. Você não vai conseguir ficar bem se você não estiver em Cristo. A ideia do amor próprio, tão difundida nos dias de hoje, de nós nos amarmos, isso também não é errado aos olhos da Bíblia. Só que tem um problema: se eu só amo a mim mesmo, eu nunca vou conseguir amar quem eu fui feito para ser em Cristo. Não é amar a mim mesmo, é amar o que Deus me fez para ser. É amar os propósitos aos quais Deus criou para que eu andasse neles. Então, eu estou bem, eu sou o suficiente, é mentir para si mesmo. E deixa eu dizer isso para você, mentir para si mesmo nunca é amar a si mesmo, tá bom? Mentir para si mesmo nunca é amar a si mesmo. Amar a si mesmo é confrontar-se com a verdade, é olhar para a verdade e encarar ela, seja qual for. Então eu coloquei aí, você pode anotar também se você quiser. Se você não admitir que é um pecador, você nunca verá a sua necessidade de um Salvador. Quem não acha que é pecador, não acha que precisa ser salvo. Eu não preciso ser salvo, não tem pecado, não tem nada de errado em mim, eu me basto, eu sou suficiente. Se você não admite que é um pecador, você nunca vai admitir a possibilidade de que precisa de um Salvador. De repente a igreja ficou silenciosa. É isso. O Evangelho começa pelo reconhecimento de que nós precisamos ser salvos, porque há pecado em nós. E essa é a má notícia de hoje. Mas eu volto às boas notícias. Volto às boas notícias porque a gente leu 1, 2 e o 3. Mas agora, Paulo vai continuar. No versículo 4, ele vai dizer assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém, irmãos? Essa é uma excelente notícia. E qual é a excelente notícia? A excelente notícia é o seguinte: está tudo indo para o ralo, tudo indo para o saco, não há esperança para nós. Mas Deus, espera aí, eu não sou suficiente em mim mesmo, mas Deus, eu sou um pecador, mas Deus, eu não mereço nada que não seja a condenação e o inferno, mas Deus, eu de mim mesmo não consigo fazer nada justo o suficiente, mas Deus, eu não mereci o grande amor de Deus. Eu não mereço o céu, eu mereço a condenação. Mas Deus, irmão, a minha vida e a sua, o nosso diagnóstico, o diagnóstico que Paulo vem colocando não é um ponto final. Ele pode ser se você não está em Cristo, mas se você está em Cristo, o primeiro diagnóstico tem uma vírgula. Christian, tem tendências à vaidade, procrastinador, dá um migué nas pessoas, não sei o que lá, São Paulino, tal. Mas Deus, vírgula, mas Deus, e se Deus me ama, Ele pode amar você também. E se teve uma vírgula e um mais Deus na minha vida, pode ter um vírgula e um mais Deus na sua vida. Mais Deus, glória a Deus. Mais Deus, essa é a boa notícia para nós. Como que você pode se justificar diante de Deus, sendo que Isaías 64 vai dizer que os nossos melhores atos são como trapos de imundícia, os panos que a mulher usava para se limpar na semana abençoada. É isso que ele está dizendo. Trapos de imundícia. Se o que você faz de melhor para Deus é isso, como que eu me justifico? Mais Deus, é isso, mais Deus, com Cristo o quê? Pela graça sois salvos, pela graça de Deus. É por isso que tem que ter um mais Deus na minha e na sua vida.
Mais Deus, porque eu e você, nós não somos o suficiente. Eu não sei se você já fez isso, tentar mudar a sua história por si mesmo. Você fala, vou parar de xingar. Aí você para de xingar, você continua desejando. Aí você para de desejar, você continua julgando. Aí você para de julgar, você continua reclamando. Aí você para de reclamar, você continua gastando mais do que você ganha. Aí você para de gastar mais do que você ganha, você continua comendo demais. Porque nós somos, por natureza, pecadores. Eu, de mim mesmo, sem Cristo, eu não sou o suficiente. Essa minha natureza pecaminosa me afasta de Deus. Mas louvado seja Deus, tem um mais Deus para mim e para você. É por isso que ele vai dizer, voltando ao versículo com o qual começamos, no versículo de número 10, ele diz, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A má notícia é que sem Cristo você não é o suficiente. A boa notícia é que se você está em Cristo, você é obra-prima de Deus, criado para as boas obras. Amém, irmãos? E aí, peraí, vamos lá. O que a Bíblia está nos dizendo? A Bíblia está nos dizendo, essa palavra feitura dele, essa palavra no original grego é poiema. Poiema. E qual que é a ideia dessa palavra? O que ela significa? Poema é aquilo que foi feito, aquilo que foi organizado, aquilo que foi como uma obra de artesanato, algo composto como um poema, um trabalho de um artesão. De poema é de onde nós tiramos a nossa palavra poema. Poema você não faz assim, joga as palavras para o alto e o poema se forma. É assim que faz? Poema é pensado. Vou falar sobre tal assunto. E aí ele pensa na rima, ele pensa na métrica, ele pensa no andamento. Quando você lê aquilo, você fala, essa pessoa deve ter gasto muito tempo pensando nessa obra de arte que é esse poema. Quando a Bíblia fala de mim e você, ela está dizendo exatamente isso. Eu e você somos poema. Então eu posso dizer poeticamente hoje, com a licença poética que eu posso encontrar nesse texto, que você, não a pessoa que está do seu lado, você é um poema escrito por Deus. Você é um poema escrito por Deus. Quando ele foi fazer você, ele parou para pensar, e disse, espera aí, isso aqui não é de qualquer jeito. É um poema que está sendo feito agora. Eu preciso pensar, ele é feito à imagem minha. Ele tem muito valor. E a ordem com que essas palavras aparecem no original da língua grega, é muito importante. Coloca aí, ó. Tá assim lá. Para você que não está entendendo, bem-vindo à expressão, isso aí para mim é grego. É isso aí, tá? Essa é a expressão. Então, a transliteração ficaria assim, pode passar, Dudu. Auto, gar, esmen, poiema. É isso que está escrito aí. Auto, gar, esmen, poiema. E essa primeira palavrinha aqui, ó, auto, ela pode ter 3 chances ou 3 variações de interpretação. Ficaria assim, poderia ser, se a gente fosse literal. Dele, pois, somos obra-prima. Ou então, por ele, pois, somos obra-prima. Ou ainda, por meio dele, pois, somos obra-prima. O que está aí? Irmãos, o que eu quero dizer para você é o seguinte, dele, por ele, por meio dele. Seja qual for a maneira como a gente traduz esse versículo, vem de Deus. Vem de Deus, por ele, para ele, por meio dele, eu e você nós somos. Vem de Deus, vem do Senhor para a minha e para a sua vida, é de Deus, irmãos. É por isso que esse texto está nos dizendo que você não deve perguntar para os outros quem você é. Você não deve perguntar para a cultura quem você é. Você tem que perguntar para Deus quem você é. E para Deus, dele, somos obra-prima. Por ele somos obra-prima. E por meio dele, somos obra-prima. E essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje à noite. Pergunte a Deus quem você é. E você vai ouvir um sonoro palavra do céu dizendo, você é minha obra-prima. Esse é o seu valor. É assim que Deus nos enxerga. Então eu não faço muito isso aqui, mas vamos lá. Eu queria que você repetisse comigo, baseado no que estamos aprendendo em Efésios hoje. Você pode dizer comigo assim, eu sou obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que eu andasse nelas. Pode pôr a mão sobre o seu coração e repetir isso comigo? Diga assim, eu sou obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que eu andasse nelas.
que você se alegra nessa palavra? Dê um glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. É isso que nós somos. Sou obra-prima de Deus, malandro. Sou obra-prima de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Criado para andar nas boas obras as quais Deus preparou para a minha vida. É isso quem eu sou. É por isso que o Tim Keller vai dizendo nos seus livros, ele vai dizer assim, ó, o Evangelho é isso. Somos mais pecadores e imperfeitos em nós mesmos do que ousamos acreditar, mas ao mesmo tempo somos mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos esperar. Esse é o Evangelho que muda a minha sorte, que muda o nosso destino e que muda quem nós somos. Então tem um parêntese que eu preciso dizer aqui para você. Você fala, peraí, pastor, a gente aprende muito bem que nós somos salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas aqui eu fiz a gente falar que eu sou obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus, para as boas obras. Então aqui eu preciso fazer um esclarecimento que a gente sempre faz, geralmente quando a gente está dando discipulado de batismo aqui na igreja, falando com novos membros, pessoas que às vezes têm uma fé em Deus, mas que agora se convertem à fé evangélica, que tem que discernir o que é a obra na vida cristã. Eu vou resumir isso para você da seguinte forma: você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para as obras. As obras não te salvam, elas não podem resultar para você uma salvação, porque tudo que você faz diante de Deus sem estar em Cristo, não serve para absolutamente nada para a sua salvação. Mas a partir do momento que você entende quem você é, saber quem você é, te leva ao destino que Deus te criou. É isso que eu estou dizendo. Quando eu sei quem eu sou, eu também sei o que eu estou aqui para fazer, que são as duas verdades mais importantes que todo cristão tem que ter na sua vida, ou que toda pessoa tem que ter na sua vida: identidade e destino, identidade e propósito. Quem sou eu? Porque eu estou aqui, e a palavra está me dizendo, se você sabe que é obra-prima de Deus, então você sabe que Deus te criou para as boas obras, há um propósito na sua vida. A boa notícia hoje à noite é que você é obra de Deus, e que Deus tem um propósito para cada um de nós que está aqui hoje. Deus tem, nenhum de nós que está aqui hoje é um acidente, nenhum de nós. Pastor, eu sou fruto de um estupro. Você é plano de Deus. Pastor, eu sou o filho da outra. Deus sonhou com você. Pastor, meus pais não queriam me ter. Deus sonhou com você. Fui abandonado no orfanato, meus pais não me criaram, passei de lar adotivo em lar adotivo até que eu virei gente. Deus tem um propósito para a sua vida. Para a sua vida. A vida. Deus olhou para você. Um pregador antigo disse algo muito interessante. Eu estava tentando lembrar isso claramente como ele disse algo mais ou menos assim. Ele disse: se você não conhece o propósito de alguma coisa, a tendência é que você acabe abusando dela. Se você não conhece o propósito para qual alguma coisa existe, a tendência é que você acabe abusando. E abusar é uma palavra que para a gente soa, não é? É que abusar é usar de alguma coisa de maneira inapropriada. Isso é abusar. Então a gente consegue traduzir isso assim: fulano abusou da velocidade, acabou batendo. Fulano abusou da sorte, acabou perdendo. Fulano abusou do vício, acabou morrendo. É quando você usa alguma forma, é quando você usa alguma coisa que você não sabe o propósito para o qual ela existe, de uma maneira inapropriada, você acaba abusando daquilo. É igual quando a gente pega aquelas faquinhas de passar manteiga e quer fazer dela chave de fenda. O que acontece com a bendita da faquinha no final da história? Você acaba estragando ela e ficando bravo, não é assim ou não? O que você está fazendo com a faca? Você está abusando dela. Ela não é uma chave de fenda, ela é feita, tadinha, para passar manteiga no pão, deixa ela quietinha lá. Compra um jogo de chave de fenda, é baratinho no AliExpress, varão. Tá? Quer dizer, se não for mais de $50. Então é isso que a gente faz, então a gente usa coisas e não entende o propósito pelo qual foi criadas. E aí ele continuava dizendo assim: agora, se você quer saber o propósito de alguma coisa, não pergunte a coisa, pergunte a quem a criou. Se você quer saber o seu propósito, você não tem que perguntar o seu propósito para o amiguinho do seu lado. Você não tem que perguntar o seu propósito para a cultura à sua volta. Você tem que perguntar o propósito para aquele que te criou. E há um que te criou, e o nome dele é Deus. E ele te fez por um bom propósito, ele te fez para boas obras.
Deus te criou com um propósito. Então, é isso que o Salmo 139 nos diz. Olha como o Salmo 139 é maravilhoso, irmãos. A palavra diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. De quem que a Bíblia está falando, pastor? De você. De você. Esse é o tamanho do amor de Deus. Ele te criou, e Ele é quem sabe o seu propósito. Você é poema. Você é poema de Deus, há um propósito na sua vida, você é a obra-prima do Senhor. Então deixa eu amarrar isso aqui para você assim, ó. Eu e você, nós somos criados para boas obras. Então pode ser, eu acredito, porque o texto está dizendo assim, ó, cada um deles, todos os meus dias, cada um deles foi escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Pode ser que hoje à noite você está aqui, Deus te criou para boas obras. Deus colocou no seu coração, por exemplo, a habilidade de orar por pessoas. E pode ser que antes de sair daqui hoje à noite, você vai orar por alguém. E aquela oração que você vai fazer por alguém, vai livrar aquela pessoa de um espírito de morte. Vai dizer a vida daquela pessoa que ela é importante para Deus. Pode ser que Deus colocou nas suas mãos recursos. Isso é boa obra. E Deus colocou recursos na sua mão e você passa agora a viver de uma forma com os seus recursos, em que você abençoa pessoas, que você abençoa o reino de Deus, o projeto missionário do Senhor avança, o reino de Deus caminha na face da terra, porque você foi criado para as boas obras. Deus te deu habilidades relacionais de agregar pessoas, e você transforma aquilo em boas obras, que vão edificar a vida de outras pessoas no reino de Deus. Deus te fez para as boas obras. E isso é maravilhoso quando a gente segue Jesus, porque a gente inverte a lógica. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós estamos em Cristo Jesus, a gente para de procurar o propósito da vida. Já viu essa conversa que a pessoa está tentando encontrar o propósito da vida? Estou tentando encontrar o meu propósito de vida. É o propósito que te encontra, irmão. Quando Jesus te encontra, amém, queridos? O propósito te encontra, Ele se revela a você. Ele diz, eu te criei para a minha glória. E isso é maravilhoso. Acho que eu coloquei aí, Dudu, eu acho. Porque estava de madrugada quando eu estava fazendo esses slides aí. Que o discípulo do Senhor Jesus, ele não... Isso mesmo, como seguidor de Jesus, você não apenas busca um propósito, mas você traz propósito para tudo que você faz. E isso inverte a lógica, a gente tira de sobre nós, aquela pira nossa, diz assim, qual é o grande propósito para o qual Deus me criou, e eu consigo trazer propósito para todas as coisas que eu faço na minha vida. Então eu não só troco fraldas, eu estou criando uma geração que vai amar a Deus. Entendeu? É isso. Eu não só acumulo dinheiro, eu uso o meu dinheiro de uma forma em que o reino de Deus vai ser glorificado. Eu não só me arrasto para o trabalho amanhã, porque eu tenho que trazer o pão para casa. Enquanto eu estou no trabalho, eu sei que Deus me plantou naquele lugar para ser sal e luz da terra. E toda oportunidade que eu tenho ali, eu vou vivendo o propósito de Deus. Aí eu vou trazendo propósito. Eu sou um psicólogo, eu sou um administrador, eu sou um professor. Você que é professor, Deus tem um propósito na sua vida. Olha o tanto de massa mole que Deus colocou nas suas mãos, para que você seja referência de alguém, é trazer propósito àquilo que a gente faz na nossa vida. Então a gente não sai mais em busca do propósito, o propósito chega até nós, e tudo quanto a gente faz, a gente descobre que a gente pode fazer para a glória de Deus. Isso é missão, isso é saber que nós, antes que os meus dias fossem escritos, antes que os meus dias viessem a existir, Deus já os escreveu todos eles. Romanos 8, versículo 28, a gente conhece bem a primeira parte do versículo, diz assim, sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem sabe essa parte até aí? Sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não acaba aí. De quem? De quem, irmãos? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é maravilhoso, todas as coisas
todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus é quem sabe que tem um propósito na vida. Deus me ama, sei quem sou, sei que vivo para um propósito, e eu começo a enxergar a vida como um propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, Deus te criou e você não veio, vim defeituoso, não, Deus te fez assim porque Ele quer te usar assim. Você é obra-prima de Deus. Com as suas habilidades e com os seus defeitos. Deus te fez assim. Pastor, meu nariz é grande. Louvado seja o Senhor. Mas a minha orelha, louvado seja. Sou baixinho, louvado seja Deus. Veio faltando tal parte, Deus vai te usar assim mesmo. Você é poema. Deus te criou, Deus te fez. Eu sou obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que eu andasse nelas. Aí você diz, pastor, ok, muito bonito, muito legal, mas cá entre nós, vamos abrir o confessionário? A minha vida é uma bagunça. Ok, estou aqui hoje bem vestido, cheirando a naftalina, todo mundo bonito, estou legal, estou cheiroso, ok, mas se a gente tirar a capa, a gente sabe que minha vida está uma bagunça, eu estou quebrado. Nada na minha vida parece ser uma obra-prima de Deus. Nada. E se a gente também for sincero, irmãos, a gente sabe que mesmo depois que a gente começa a caminhar com Cristo, a gente ainda enfia os pés pelas mãos, sim ou não? Até mesmo a gente, não é possível, tento, eu não consigo, parece que não é o suficiente. Eu e você, a gente ainda está num processo que a gente chama de santificação. São os 3 tempos da salvação, não é o assunto de hoje. Você é justificado quando Cristo entra na sua vida, o pecado não tem mais o poder de te condenar. Mas quando Cristo entra na sua vida, agora você vai passar pela santificação, e que o pecado vai perder influência na sua vida. E um dia, eu e você, nós vamos para a glorificação, que é o dia que não haverá mais defeitos em nós, amém, irmãos? Justificados, santificados, glorificados. Nós já fomos justificados, estamos querendo chegar na glorificação, e nesse caminho tem um processo de santificação. E o que está acontecendo nesse processo? Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida. Eu coloquei uma última obra-prima para nós hoje. Aí está o rosto de Davi. Eu não coloquei o resto, porque quem conhece a obra inteira de Michelangelo sabe que é proibido para menores. Mas eu coloquei só o rosto. Está aí o rosto de Davi que Michelangelo esculpiu numa pedra de mármore. E aí chegaram, e ela é uma estátua, ela é maravilhosa. Você olha o nível de detalhes, fala, como é possível que alguém conseguiu entalhar na pedra um negócio desse? É uma coisa assim extraordinária. E um dia chegaram para Michelangelo e falaram assim, como que você fez para entalhar? Como é que se deu esse processo de criar essa obra-prima? E ele respondeu assim, eu apenas tirei da pedra de mármore tudo que não era Davi. Irmãos, sabe o que Deus está fazendo comigo e com você nessa nossa jornada de vida? Deus está se valendo de cada momento da nossa vida para tirar da pedra bruta, que somos eu e você, tudo que não é Jesus. Deus está trabalhando, Deus está movendo, Deus está usando cada circunstância para entalhar na minha vida, na sua vida, a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não despreza nada no projeto de nos tornar semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Deus tem uma imagem na sua cabeça, minha e sua, e Ele vai tirar da pedra tudo aquilo que não é a imagem dEle. Deus vai trabalhando. Talvez se você olhasse no meio do caminho, você fala, não sei se vai dar certo. Talvez você olhe para você hoje e fala assim, não sei se vai dar certo, mas o escultor que está fazendo um poema, ele está com as ferramentas na mão e ele tem uma imagem para você, ele te enxerga, ele tem uma ideia de quem você é e ele vai continuar trabalhando até que na sua vida se veja imprimida por completo a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o trabalho dele. Então hoje à noite a gente precisa fechar e encerrar falando sobre a coisa mais importante. E a coisa mais importante é, bom, pastor, existem boas notícias e existem más notícias. E a minha pergunta para você hoje à noite é, debaixo de qual notícia que você está? Talvez você está aqui debaixo da boa notícia. A boa notícia para você é, Cristo continua trabalhando em você para imprimir em você a imagem dele. Mas talvez você está debaixo da má notícia.
E a má notícia é que se eu não estou em Cristo, eu realmente não sou o suficiente. É por isso que você precisa se certificar de estar resolvendo o problema certo na sua vida. Você chega aqui, talvez você é uma fábrica de resolver problemas financeiros, problemas familiares, problemas com isso, problema com aquilo, mas pode ser que muitas das coisas que você olhe para você como um problema, não sejam a raiz, mas sejam a consequência, sejam só o sintoma daquilo que de fato está dentro do seu coração. É por isso que cada um de nós precisa olhar para si mesmo e dizer assim: eu estou em Cristo. Eu já entrei debaixo dessa realidade sobrenatural, que é mais verdadeira do que a pessoa que está sentada à minha frente, de que em Deus eu sou uma obra-prima. Porque o problema que muitas pessoas precisam resolver nos dias de hoje não é sobre resolver os problemas, é sobre resolver quem você é, qual é a sua identidade, quem eu sou. Mas quando eu estou em Cristo, diz a palavra do Senhor, 2 Coríntios 5,17, quem sabe de cor diz comigo: mas se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quem eu sou? Aí não é mais o que os meus amigos me dizem, aí não é mais o que a cultura me diz, aí não é mais o que as redes sociais me dizem, aí não é a palavra que um dia eu ouvi, que me machucou e que me feriu. Quem eu sou? Eu sou o poema. Em Cristo Jesus, sou feitura dele, criado para as boas obras, as quais Deus preparou para que eu andasse nelas. Então você chega aqui hoje e diz: eu já tentei de tudo, eu já fiz a terapia, eu já tomei o remédio, eu já meditei, eu já economizei, eu já fiz retiro, há algo mais, e a boa notícia para você hoje é: há algo mais, e esse algo mais se chama Jesus Cristo, o Senhor. Porque a vírgula é: se alguém está em Cristo, em Cristo, em Cristo. Hoje é dia, talvez a gente tirar esse ponto da sua vida e colocar uma vírgula e dizer: sou indigno, não sou merecedor, tenho fracassado, estou quebrado, vírgula, mas Deus se mostrou gracioso e mudou a minha identidade e mudou o meu destino. Quem é você? Se você está em Cristo, você é poema, você é obra-prima das mãos de Deus. Vamos dar um glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor.